sei que hoje é início de feriado, mas estamos aqui firmes e fortes com o nosso programa A Hora do Enem pela TV Escola, para dar aquela força para você. Estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente e é um dos temas que mais caem nas provas. Um dos assuntos é o derramamento de petróleo, também conhecido como maré negra, que ocorre geralmente por acidentes ou práticas inadequadas com a utilização de petróleo. E é difícil de ser contido, sendo muito tóxico para todos os animais que vivem próximos a essas áreas atingidas. E no programa de hoje vamos conversar com o terapeuta Dan Banal, que vai falar sobre por que entrar na faculdade. E assistir também a teleaula do dia, apresentado pelo Lande Vieira, uma super aula de geografia abordando matrizes energéticas. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa no quadro Uma Janela para Enem, com a presença muito especial de estudantes como você. Hoje é a jornalista e escritora Priscila Santos. Então, fique ligadinho, porque está na sua hora, a hora do Enem. E na conversa de hoje nós vamos falar sobre faculdade. Será que é para mim? Para isso nós vamos conversar com Dan Banal, psicólogo e terapeuta. Tudo bem, Dan? Bem-vindo à hora do Enem! Tudo bom, Tati? Bem-vindo, muito obrigado. Agora, esse tema é polêmico aqui na hora do Enem, né? Será que faculdade é para mim? Me fala um pouquinho desse tema. A gente sempre escuta desde pequeno que a gente tem que estudar para ser alguém um dia, né? Quem nunca ouviu isso? Ah, você tem que estudar para se tornar alguém um dia. E sim, com certeza, você tem que estudar, você tem que acrescentar isso. Mas dá a impressão lá no nosso subconsciente que eu só vou ser alguém um dia se eu estudar, se eu tiver um ensino superior, uma pós-graduação, enfim. E o que acontece desde pequeno é isso. A gente nasce com uma educação que você vai estudar, você você vai se formar em uma graduação, e aí você vai se tornar alguém um dia. Não, você já é alguém aqui agora. O jovem tem que colocar na cabeça que a faculdade ela vai acrescentar algo. Isso é muito complexo, né? Porque às vezes o jovem vai... eu tenho tanta dúvida, o que eu vou fazer na faculdade? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Como se ali ele estivesse sentenciando a vida dele, que para sempre ele vai exercer aquela profissão. Não. Né? Hoje eu estou exercendo a psicologia. Isso não vai me definir que eu vou ser psicólogo para sempre, que eu vou trabalhar na psicologia para sempre. Então, quando você coloca que a faculdade ela vai te acrescentar muito na sua vida, mas você já é uma pessoa, você já é um ser completo, que ela vai te acrescentar, você tende a diminuir aquela pressão, não colocar aquilo como tudo ou nada. Não, tranquilo, eu quero objetivo, vou fazer a minha parte para conquistar aquilo, mas antes de tudo, eu já sou um ser completo, já tenho uma vida, eu tenho meus ideais, e é isso, antes de tudo, eu tenho que me respeitar, eu tenho que estar comigo. Isso mexe também com a autoestima da pessoa, né, Dani? Totalmente, porque ela empoderada, de que ela já é uma pessoa com várias qualidades e com vários potenciais, isso torna a pessoa mais segura. Por exemplo, a cultura americana, né? O americano, ele geralmente, ele tem essa capacidade a cultura americana, do sonho americano que eles falam, né? Eles têm essa capacidade olha, uma criança de 5 anos nos Estados Unidos, ela sabe os direitos e deveres dela. Ela já é um cidadão. Aqui no Brasil, a gente tem muito, eu brinco que é uma síndrome de vira-lata, que a gente só vai se tornar um cidadão, alguém quando tiver um nível superior. Não, eu já sou alguém lá atrás. Desde lá de cedo, eu tenho que saber os direitos, os deveres, e a faculdade, sim, é algo maravilhoso, mas que vai somar na minha vida e não vai definir quem eu sou. E qual a principal dica, então, para esse estudante? Esse estudante ele tem que colocar na cabeça que a universidade vai somar na vida dele, vai agregar, vai acrescentar muito na vida dele, mas não vai definir quem ele é, não vai dizer qual é o que ele pode deixar de ser, ou quem ele foi, ou o que vai ser. A faculdade ela é um a mais, mas ele já é um ser completo. Eu acho que essa é a principal dica. Obrigada, Dan. Esse é o psicólogo e terapeuta Dan, dando várias dicas aqui na Hora do Enem. Nosso curso de apoio e revisão intensiva reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem. Está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é um conteúdo bem intuitivo, prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem.
A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando o acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Landy Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia, uma super aula temática de geografia, matrizes energéticas. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Landy! Hora do Enem no ar, falando de geografia. E hoje a batida vai ser forte. O nosso convidado estava bem sucedido no rap, mas queria mais. Sabe aquele lema de que o estudo é o escudo? Ele seguiu à risca. Passou na faculdade, hoje, além de músico, é professor de geografia. Renan Inquérito é já já. Mas antes, professor Marcelo Coelho, chega mais. E aí, Nath, E aí? tudo bem? Tudo certinho? Tudo Seja bom? bem-vindo, professor, mais uma vez. Nada. Professor, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre matrizes energéticas. E aí, o que o candidato precisa saber? Fonte de energia é um tema absolutamente fundamental, porque você pensa bem, primeiro que fonte de energia faz tudo funcionar. Quer dizer, cidade, economia, é a coluna de sustentação de várias atividades econômicas e do próprio país. E tem como a gente visualizar onde a gente gasta mais, gasta menos, o que a gente gasta mais? Repara aqui nesse gráfico. Aqui ele está fazendo uma divisão da questão energética no mundo em relação ao uso de energias primárias. A energia primária é o petróleo, a secundária é a eletricidade. A energia primária é a água, a secundária é a eletricidade. A energia primária é o petróleo, a secundária seria a gasolina. Repara, então, as energias primárias são aquelas que a gente encontra na natureza e, na realidade, as secundárias que o homem, porventura, produz. Então, quando ele fala aqui, ele fala de energias primárias. Você repara, olha, petróleo, carvão mineral e gás natural correspondem por mais ou menos, chamados combustíveis fósseis, mais ou menos 80% a 85% de toda a energia mundo. Então, você repare bem, quase toda a energia do planeta, ela é não renovável, ou seja, ela vai acabar. E alguns acham que, inclusive, essa energia de combustíveis fósseis acaba ainda neste século. E segundo, ela é extremamente poluente. Ou seja, discutir a questão da poluição ambiental no planeta é discutir a questão o quê? Energética. Por isso que é urgente que a gente consiga desenvolver fontes o quê? Alternativas. E quando eu digo alternativa, não quer dizer que seja alternativa e ela seja uma fonte limpa, que, aliás, energia limpa é muito difícil você contextualizar, mas, de qualquer maneira, alguma energia que seja renovável e que, na realidade, impacte menos o meio ambiente do que essas. Para onde vai toda essa energia? Olha esse mapa aqui, é uma foto satélite, que evidentemente que os caras montaram essa foto. A distribuição do consumo de energia, ela é absolutamente desigual no planeta. Sim. Na primeira perspectiva, a pessoa pode pensar, é por causa da questão da concentração populacional. Olha, a população ela pode ser até influente, mas ela, em hipótese alguma, é determinante. E nem o principal, porque você repare, teria que estar a China quase um sol aqui, de tanta concentração de população que tem. E depois a Índia. Aí você diria, mas tanto Índia e China, Marcelo, aparecem com boa intensidade. Mas repare a Europa. Tem uma intensidade até maior que esses dois. Sim. Repare o Nordeste dos Estados Unidos. Repare o próprio Japão aqui, ó. Está aparecendo com uma intensidade maior do que a China e a Índia. Ou seja, na realidade, a capacidade de consumo das sociedades, inclusive o desperdício que se tem de energia, é o fator fundamental dessa desigualdade. E o Brasil, professor? A gente tem gráficos que mostram isso no Brasil? Tem. Repare mais um outro gráfico aqui. No Brasil, também, como fonte primária, o petróleo é primeiro colocado. Em segundo lugar, tem os produtos da cana-de-açúcar, que é a ideia, a relação que dá como fonte secundária o etanol. E tem, em terceiro lugar, a hidroeletricidade. Aqui é a matriz energética do Brasil. Repare no próximo gráfico. A matriz de energia elétrica do Brasil. Agora, ele está falando apenas as energias primárias que vão gerar eletricidade. A origem da eletricidade no Brasil é hidroelétrica. Porque, repara, tem uma confusão aqui, porque, volta ao gráfico anterior, por gentileza, quando ele bota aqui, qual é a principal fonte de energia no Brasil? Petróleo. Segundo lugar, cana, etanol, álcool, né?
E aí, só em terceiro, a hidrelétrica. Porque, na realidade, quando ele está mostrando a matriz energética, ele está falando de tudo, Lange. Ele está falando eletricidade, gasolina, álcool, óleo diesel, querosene. Naquele outro gráfico, ele mostra só de energia o quê? Elétrica. Aí é a água principal. Tanto é que o governo diz que quando, porventura, diminui a quantidade de chuva, a conta de luz aumenta. Porque, na realidade, eles vão ter que ligar as termoelétricas, que são mais caras que as hidroelétricas, porque nós somos profundamente dependentes da hidroeletricidade. E, professor, esse tipo de exploração de energia traz que impactos no meio ambiente? Quando você fala em relação dessas grandes centrais hidroelétricas, você tem alguns impactos complicados. Repara que tem uma reportagem aqui do Globo. Aqui está mostrando assim, a construção da hidrelétrica de Balbina, na Amazônia, provocou extinção de animais, diz estudo. Repare essa foto satélite que eu botei antes. A hidrelétrica está aqui, ó, Lange. Então, na realidade, vinha um rio aqui. E o que aconteceu? Eu botei uma barragem aqui e essa parte foi o quê? Inundada. Sim. Essa parte foi inundada e, obviamente, um impacto aqui pode ocorrer. Então, eu tenho que saber qual tamanho hidrelétrica que eu estou construindo. Mas, aonde eu estou construindo? Porque pode ser que o impacto seja muito menor. Naquela reportagem que o Globo mostrou, ele mostra uma hidrelétrica chamada hidrelétrica de Balbina. Provocou extinção de animais, diz estudos. Sabe o que é essa foto? É exatamente o que tinha de floresta. Isso foi inundado. Essas ilhas que estão aparecendo aqui é uma parte que não conseguiu ser inundada, mas tudo isso aqui é a área de floresta que foi inundada. Então você já imagina a perda de biodiversidade em plena Amazônia. Tem um gráfico que mostra algumas usinas que foram construídas no Brasil. Uma, por exemplo, é de Sobradinho, no sertão do Nordeste. Essa hidrelétrica de Sobradinho, ela fez um lago, por exemplo, de 4.000 km². Essa hidrelétrica de Balbina, aqui da reportagem, fez um lago de mais ou menos, um pouco mais de 2.000 km². Rapaz, eu botei até uma comparação pra gente aqui, ó. A Baía de Guanabara toda, aonde tem a Ponte Rio-Niterói, onde está a Ilha do Governador, onde está a Ilha do Paquetá, aqui no Rio de Janeiro, tem 412 km². Para quem está assistindo a gente fora daqui e não tem uma visualização da Baía de Guanabara, Recife tem 218 km². São Paulo tem 1.521 km². Imagina o impacto de um lago desse. Perda de biodiversidade, a questão em relação de que você expulsa populações próximas. São áreas inteiras inundadas, cidades são removidas. Nessa parte que está inundada, tem animais e vegetais. Isso entra em decomposição. E essa decomposição de matéria orgânica emite metano. Metano é um gás estufa terrível. Então você repare, a hidroeletricidade não polui o ar. Por quê? Porque uma hidroelétrica, na hora que gera energia, ela não, quando eu digo para meus alunos, não solta fumacinha. Ela não emite gases poluentes. Porém, o lago formado pode ser uma emissão de metano impressionante. É muita coisa, professor. Muita coisa. Mas partiu questão? Pode ser questão, pode ser questão. Tá aí, ó, questão 71 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Ele bota a questão assim, ranking da eficiência, compare a energia e o alagamento das 10 maiores usinas do Brasil. Aí ele botou, repare, Itaipu é considerada a maior usina do Brasil porque Itaipu tem a maior produção de energia. Só que Itaipu é dividido Brasil e Paraguai. Por contrato, o Paraguai, o que não usa, vende para o Brasil. Agora, repare que Itaipu é uma usina binacional. A maior usina totalmente em território brasileiro é Belo Monte. E depois botaram outras, Tucuruí, Giral. Essas hidrelétricas aqui, ele está mostrando a relação entre a quantidade que ela produz de energia e a área que ela alaga. A área alagada de Belo Monte é a menor de todas. Ela tem a área alagada pequena, mas produz muito. Aqui tem uma área alagada menor, mas não produz tanto. Então, na realidade, ele está mostrando aqui pelo potencial de produção. Ele bota, comparando os dados das hidrelétricas, uma característica territorial positiva de Belo Monte é OA. Ou seja, comparando esses dados, uma característica positiva de Belo Monte. Reduzido espaço relativo inundado. Parece que a gente já encontrou o gabarito, né? Já está ali, logo na letra A. Belo Monte está exatamente num rio afluente da margem direita do rio Amazonas. Então ele está na bacia amazônica. O que acontece? Quando você fala de margem direita e margem esquerda, você olha da nascente do rio. Porque, concorda? Porque se eu olhar daqui, a direita é embaixo e a esquerda é em cima. Se eu olhar daqui, muda. Muda tudo. Aqui passa a ser a direita, aqui passa a ser a esquerda. Então a dica é, quando quiser saber a margem do rio, veja da nascente. E o Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes.
Então, na realidade, aqui é a margem direita mesmo do rio, né? Então, é o rio Xingu. É evidente que tem vários conflitos nessa região sobre a questão em relação de impactos ambientais, mas o que alguns acham, os defensores principalmente de Belo Monte, é de que, como ela foi feita numa tecnologia de usina de fio d'água, o impacto dela é o quê? Menor e produz uma grande capacidade de energia. Mas esse é um ponto que, na realidade, faz um pouco da diferença com Belo Monte e algumas outras usinas que estão sendo construídas na Amazônia. Mas é óbvio que provoca impacto, não há o que discutir. Então, show de bola. Confirmando o gabarito, letra A. Vamos lá, para quem quer ficar craque no assunto, qual o conselho? Eu acho legal dar uma olhada na aula de física, dar uma olhada na aula de química, dar uma olhada na aula de geografia, lembrar da discussão ecológica sobre esse assunto, né? Esse é um assunto que a imprensa fala muito sobre esse assunto. É legal acompanhar essas questões. Professor, muitíssimo obrigado abraço, mesmo tá? pelo papo, por toda a Tudo de bom. ajuda, viu? Um abraço. Desde menino, nosso convidado ouvia rap na periferia de São Paulo. E foi esse estilo musical que o incentivou a entrar na faculdade. Hoje, ele é rapper, doutorando em geografia pela Unesp e dá o recado. O estudo é um escudo. Renan Inquérito, por gentileza, chega mais. Beleza? Beleza, mano. Seja bem-vindo. Agora, vem cá, você já tinha toda uma carreira de rapper e resolveu fazer faculdade. Por quê? Eu bebia, né, da fonte do rap. Essa frase até, o estudo é um escudo, é do Gog, que é um grande rapper de Brasília, que eu escutava muito. E aí eu acreditava que quanto mais eu seguisse as letras de rap fielmente, mais rapper eu seria, mais verdadeiro dentro do rap e do hip hop eu seria. Demorou ainda um tempo para eu conseguir seguir mesmo, fazer uma faculdade e tal, mas aquilo foi uma coisa que me alimentou muito, assim. E aí você entrou pra faculdade? Na verdade, eu entrei na faculdade, mano, eu já tinha 23 anos. Eu já tinha trabalhado já de pacoteiro, sorveteiro, e no momento eu era mecânico. E aí chegou uma hora que eu não estava mais contente ali na fábrica e queria buscar uma outra coisa. E aí eu fui procurar cursos que vinham, né, de encontro com as minhas vontades. E aí eu cheguei nos cursos de humanas, e aí fiquei na dúvida entre história, geografia. Acabei escolhendo geografia pela essa parte política que a geografia tem, que tinha muito a ver com o rap e, sobretudo, para poder estar na sala de aula, que eu achei que era um lugar que tinha uma legitimidade para poder falar, né, onde eu seria ouvido. Muitas vezes, enquanto rapper, eu não era ouvido. Existe um estereótipo, um rapper vai falar. Então, assim, foi muito louco. Quando eu virei professor, eu falava de política para as crianças na 5ª série, primeiro do que a mãe e o pai, tá ligado? Então, foi revolucionário para mim. Mas vem cá, você fez vestibular para entrar na faculdade? Fiz. Eu estava fazendo um curso técnico de mecânica, certo? No Colégio Técnico da Unicamp, chama Cotuca, Colégio Técnico de Campinas, porque eu já estava trabalhando na indústria mecânica. E aí, no último ano do curso, eu meio que tranquei a matrícula do curso de mecânica. Caramba, no último ano. E consegui lá um trampo de bolsista de língua portuguesa. E aí eu trampava ajudando as pessoas a estudarem para as provas de português, e aí saí do trampo e fui fazer cursinho. Eu fazia cursinho no cursinho do sindicato, que era um cursinho muito, muito barato, frequentado por filhos de pessoas que trabalhavam na indústria mecânica e eram servidos por aquele sindicato ali. A geografia e a profissão de rap, elas estão ligadas? Todo professor eu acho que é um MC, porque MC, né, é uma palavra que é muito mística, mas é mestre de cerimônia, o cara que conduz uma cerimônia, conduz a plateia. Então, desde o apresentador do Oscar até um cara que apresenta uma formatura, um evento corporativo, ele é um mestre de cerimônia. Só que o professor, ele é o MC, o mestre da classe. E ele, na minha opinião, é o mestre de cerimônia mais cabuloso que tem. Por quê? Um MC normal conduz plateias diferentes todos os dias e pode manter o mesmo repertório. O MC professor, ele conduz a mesma plateia todo dia. Então ele tem que mudar o repertório todo dia. Então você acredita que é mais difícil ser professor do que rapper? Eu não sei hierarquizar essas dificuldades, né? Uma coisa se alimenta da outra. Eu sou um exemplo disso, né? Eu pude levar coisas diferentes para os meus alunos, porque sou oriundo do hip hop, bebi dessa fonte aí. E também trago essas experiências para o meu rap, né? Não tem como. O rap nunca foi uma música de criança, não existe um rap infantil. Né? E aí, você ter essa responsa, eu sempre tive essa responsa de cantar um rap e depois eu estava na reunião de pais. E aí,
Como é que eu ia encarar se o meu rap falasse coisas que o filho dele não pudesse ouvir? Então aí era o professor falando em cima do MC, tá ligado? Então era MC duas vezes, hein? MC Exato. ao quadrado. MC duas vezes, é isso. Dá até uma fórmula aí, né? Já deu, MC né? ao quadrado. Igual. Entrar na faculdade é uma coisa, cursar e terminar, concluir é outra. Como que você fez para conciliar isso? No primeiro ano que eu entrei na Unicamp, existia um projeto lá chamado Cio da Terra, que era para dar aulas dentro de um assentamento rural. E aí eu me candidatei e ninguém queria ir, porque era um assentamento que era fora de Campinas, um assentamento rural, e eu morava perto desse assentamento. E não era muita gente que topava. Eu topei e fui dar aula de geografia lá, no primeiro ano. Só que quando você chega num cursinho como esse, não tem material didático, não tem coordenador pedagógico, tinha lá gente que queria entrar no vestibular, tinha gente que queria fazer concurso público, tinha gente que estava lá porque a mãe falou que era bom, e tinha inclusive analfabeto. Então imagina, eu aprendi a dar aula nesse lugar. Para mim foi a maior faculdade. Nenhuma disciplina que eu cursei ao longo da licenciatura na faculdade de educação me deram a bagagem que eu tive ali, cara. E seus livros? Quero saber um pouco dos seus livros, cara. Poucas Palavras é um livro que foi feito na época que bombou o Twitter. Então ele é de frases curtas, mas todas essas frases são pescadas de músicas minhas. E esse livro só foi possível depois de uma imersão que eu tive dando aula para jovens que estão cumprindo uma medida socioeducativa, jovens que estão privados da liberdade na Fundação Casa. Eu tive que dar aula para eles de poesia e eu usava letras de rap. E aí eu descobri o quão poética podiam ser letras de rap, inclusive as minhas próprias. Pensa na escola, você ouvia falar de um poeta, era alguém morto ou alguém distante. Nunca você viu um poeta na feira, na fila do pão. E aí quando, dentro de um lugar onde os jovens estão presos, onde a sociedade diz que eles não têm nada para oferecer, eles, sem querer, me ensinaram que o que eu escrevia era poesia. Esse Poucas Palavras. O segundo, Poesia para Encher a Laje, é um livro de poesias concretas, que eu falo que, assim como a laje, a poesia é teto e também é chão. Encher a laje ou bater a laje é um ato de solidariedade, é um ato da comunidade se unir, um ajudar o outro, né? E a poesia também é isso. E aí eu falo, só quem encheu a laje vai poder tomar sol. Então, primeiro o trampo, depois o desfrute. E tem um terceiro ali? A gente estava trocando ideia e aí falou, pô, você acredita que daria para apresentar uma poesia no formato de rap? Né? Eu acredito. Tanto que na Fundação Casa, a primeira coisa que eu falei que ia fazer uma poesia, eles torceram o nariz. E aí eu comecei a declamar uma letra do Racionais. O que é? Clara, salgada. E aí eles começam a declamar. Eu falo, pô, vocês falaram que não gostavam de poesia. Não, mas isso aí é Racionais. Eu falei, então, Racionais é rap. E rap é ritmo e poesia. Então, quando a gente coloca um ritmo na poesia, é um rap. Batatinha, quando nasce, esparrama pelo chão. Aí eu falei, então vocês gostam de rap? Eles falaram, de rap a gente gosta. E aí eu lembrei a única poesia que eu sabia, que eu tinha aprendido na aula da tia Lourdinha na escola. Vocês que atravancam o meu caminho, vocês passarão, eu passarinho. Aí eles... Pô, da hora esse rap, mas nós não conhece não, né? Eu falei, isso é Mário Quintana. Aí um falou, pô, tô ligado, MC Quintana, lá da Leste e tal. Aí eu falei, não, ó, Quintana era um escritor. Aí eles falaram, mas é rap ou é poesia? Eu falei, olha, cara, até 15 minutos atrás eu achei que era diferente, mas agora eu acho que não é diferente, não. É a mesma coisa, né? Você tocou em Racionais e Racionais virou leitura obrigatória, né? No edital da Unicamp. Doido. Isso é muito doido, porque assim, ó, o disco que virou leitura obrigatória é o Sobrevivendo no Inferno. Foi esse disco que me fez entender que eu queria escrever rap. E eu fazia ali minhas paródias, até que eu falei, não, agora eu vou começar a escrever umas coisas minhas. Então, esse disco me marca como pessoa, como ser humano, e ele já foi usado em várias provas da minha vida. E assim, 20 anos depois, ele caiu no vestibular da Unicamp. E eu, tendo estudado na Unicamp, eu fiz toda uma reflexão sobre isso. Como antes mesmo da Unicamp o reconhecer enquanto obra obrigatória, ele já era obra obrigatória para mim e talvez foi um dos grandes incentivadores para que eu fosse estudar e entrar na Unicamp. A música Eu Só Peço a Deus, do Inquérito, caiu numa coletânea de redação na Federal de Juiz de Fora. E estava lá,
Navio Negreiro do Castro Alves, A Morte do Leiteiro do Drummond, Eu Só Peço a Deus, Inquérito. Foram poesias feitas em séculos distintos, né? 3 séculos, não mudou nada. 3 poetas diferentes, Castro Alves, Drummond e eu, pô, ali, na verdade, não sei nem como eu fui parar ali. Foi uma honra estar ali, tá ligado? E a pessoa que teve a sensibilidade de enxergar isso, né, nem eu teria, cara. E aí, vindo pra cá, pensando nessa fita do Racionais, eu acabei escrevendo uma poesia sobre isso. E acabei agora, assim, se eu puder mostrar e tal. Com certeza, uma honra. Eu tive muitos erros, podia ter tido mais. Se não tivesse ouvido o disco de um tal Racionais, que caiu na minha mão e eu escutei até riscar. 20 anos depois, caiu no vestibular. E o que a Unicamp descobriu, a gente já sabia. Sempre foi obra obrigatória na periferia. Usei em várias provas e momentos da vida. Foram fundamentais em todas as alternativas. E o reconhecimento é bom, né, quando vem em vida. Já perdemos Sabota, nego, foi triste a partida. Ed Rock, KL, Brau e Blue, toda a família. Vocês foram minha escola e eu ainda sigo a cartilha. Sensacional, cara, sensacional. E no quadro Janela do Enem de hoje, uma história linda de superação e crença. Vou conversar com a jornalista Priscila Santos. Tudo bem, Pri? Bem-vinda à Hora do Enem. Oi, tudo bom? Tudo certinho. Olha, queria que você contasse um pouquinho da sua história para quem está nos assistindo. Sou filha mais velha de 5 irmãos, de mãe solteira. Sou jornalista, sou escritora, né? Tentando ser escritora, na verdade. Você tem vários livros. Tenho. Vai lançar, inclusive, um agora no Dia dos Namorados. Isso, é uma parceria, né? Que aí são várias escritoras, aí o nome é Quando a Música Toca. O projeto era para a gente escolher uma música que a gente gostasse e fizesse um conto a partir dessa música. Como? A música do meu conto é All Star, do Nando Reis, que é uma música assim, que eu gosto muito, que realmente mexe muito comigo. E Pri, eu queria uma dica sua, né, para tantos jovens estudantes que estão passando pela mesma situação que você passou, né, de pessoas não acreditarem em você e você persistir e fazer acontecer. Qual a dica que você daria? A dica que eu dou é você acreditar em você mesmo, sabe? Na sua trajetória, no seu caminho e no que você quer para sua vida, o que te faz feliz para você poder ir atrás disso. Parabéns, e você é uma inspiração para todos nós aqui. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Gente, essa é Priscila Santos participando aqui da Janela do Enem, contando a sua linda história de inspiração aqui pra gente. A Hora do Enem está chegando ao fim, mas antes de me despedir, vale reforçar a velha dica sobre ansiedade. Respiração é tudo. Estamos com o WhatsApp da Hora do Enem para dar sugestões, tirar dúvidas e participar conosco do quadro Janela do Enem. Será uma honra receber você aqui contando a sua história. Marque também a gente nas redes sociais pela hashtag A Hora do Enem. E para maiores informações sobre o curso intensivo multiplataforma, acesse nosso site www.horadoenem.org.br. Lembre-se, essa é a sua hora, é hora de ter confiança, é hora de se comprometer consigo mesmo, é hora de estudar, confie em você. Aproveite também o feriado, porque também é necessário descansar, aproveitar a família e amigos. Lembrando sempre do distanciamento social, máscara e a utilização de álcool em gel. Pois essa é a sua hora, é a Hora do Enem. Até amanhã, estamos juntos com muito mais programa para vocês. Tchau, bons estudos!